Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio desse nosso programa Eu Advogando para Servidores Públicos. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para, começando do zero, dar uma virada de mesa na advocacia, defendendo os servidores públicos, que são clientes melhores que os outros clientes. E o nosso objetivo é sempre, em todos os casos, atingir a estabilidade financeira tão rara hoje na nossa profissão, sem nos tornarmos reféns de clientes. Eu tenho um recado muito importante antes da gente começar. Estão abertas as matrículas para o curso completo da advocacia tributária. As matrículas vão até essa sexta, próxima agora, e dia 14 de maio, e elas se encerram às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira. Essas turmas abrem muito raramente e no curso completo da advocacia tributária eu ensino 20 oportunidades de negócio para você abrir essa frente de atendimento no seu escritório defendendo contribuintes. Então, abaixo da descrição desse vídeo tem o link. Tem também na minha bio do Instagram, na descrição do meu perfil. Não perca essa chance. Até agora, terça-feira, estou falando na terça-feira de manhã, ainda há vagas com descontos de R$ 1.000 para pagamento à vista. Não perca essa chance depois, quando essa oportunidade desaparecer, aí você vai ter se arrependido. Bom, o nosso programa Eu Advogando para Servidores está sendo transmitido ao vivo 2 vezes por semana, de terças e quintas às 10 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Então, quem quiser acompanhar ao vivo é só sintonizar em todas as minhas redes. Sintonizar entrega a idade, né, gente? Ninguém sintoniza, mas é só você entrar em uma das minhas redes sociais, terças e quintas, às 10 horas e 7 minutos, ou assistir a reprise. Todas as reprises de todas as minhas lives você encontra também nas minhas redes sociais. Basta você procurar pelo nome do programa, Eu Advogando para Servidores, é esse nosso programa aqui. Nós estamos hoje no 15º episódio, mas tem um monte de outros programas lá. Você encontra Novos Tributaristas, Segredos da Prospecção, Guerras, Objeções, tem um monte de programa cujo objetivo é único: capacitar você para atender contra a fazenda pública no seu escritório em causas escaláveis que permitem a estabilidade financeira sem nos tornarmos reféns dos clientes. Ô Maza, por que advogar para servidores públicos, Maza? Maza, na minha cabeça eu consigo entender a pessoa que advoga para empregados da iniciativa privada, na área trabalhista, eu consegui entender quem faz família e sucessões. Na minha cabeça, o direito previdenciário faz algum sentido, o direito penal também, embora eu, Maza, não atenda em todas essas áreas. Mas me explica, Maza, por que advogar para servidores públicos é a bola da vez na advocacia? Primeiro, porque a advocacia em favor de servidores é um nicho em expansão. Nós não encontramos especialistas na concorrência de mercado, não encontramos escritórios e advogados que façam só servidor. Então a gente, atendendo o servidor, a gente nada no que nós chamamos de um oceano azul, num ambiente sem concorrência. Algumas cidades, grandes capitais, têm escritórios especializados em servidores, mas são ainda exceção. Segunda razão pela qual atender servidores é o seu futuro na advocacia: as causas são escaláveis. Ou seja, a mesma oportunidade, a mesma petição, o mesmo processo, a mesma lógica, o mesmo esforço probatório, a gente utiliza para, sei lá, quantas, 10, 15, 50, 100, 200 causas iguais. Então, é causa escalável. A gente tem que sair daquele pingadinho na advocacia. Qualquer caso que aparece, a gente entra. A gente tem que sair desse pingadinho, porque esse pingadinho, ele faz com que a gente não consiga escalar. A gente tem que dar muita atenção, gastar muita energia em um caso que não se repete. Então, as causas em favor de servidor que eu ensino no curso completo Advogue para Servidores Públicos, elas são oportunidades que permitem
que a gente atenda com a mesma lógica dezenas e dezenas de clientes. Muito bem. Terceira razão pela qual advogar para servidores públicos é o caminho para a estabilidade financeira na profissão. É um mercado ainda pouco explorado. Veja, nós temos nichos de atuação na advocacia que já estão saturados. A advocacia trabalhista, por exemplo, já está completamente saturada, além do que há uma retração de procura de clientes na advocacia trabalhista. Então é um ramo que não tem mais o que oferecer. Muitas outras áreas estão também estagnadas. A advocacia para servidores só vai crescer, porque cada vez mais o Estado, por uma crise nas contas públicas, o Estado vai precisar sacrificar mais direitos de servidores públicos. Então, não há nenhum risco no médio, no pequeno prazo de esse mercado contrair. Então essa é uma outra razão para a gente advogar para servidores. Quarta razão para a gente advogar para servidores, o Estado sempre paga. O Estado não é um devedor insolvente. Ele pode demorar para pagar, especialmente se não forem seguidas aquelas estratégias que eu ensino no curso completo Advogue para Servidores, estratégias para fugir de precatório. Se cair na fila dos precatórios, demora, mas o Estado sempre paga. Não tem aquele negócio da gente ganhar uma ação judicial e não levar porque o réu, sei lá o que ele fez, o réu acabou sumindo, entregando bens para laranjas e coisas assim. Advogando contra o Estado, isso nunca acontece. Quinta razão, quando nós advogamos para servidores públicos, isso favorece nós termos uma receita fixa no final do mês. Um mínimo que nos sustente no escritório, para acabar com esse pesadelo que é a instabilidade na nossa profissão. Na medida em que a gente vai escalando oportunidades que eu mapeio para você, não é qualquer causa de servidor. Você não vai abrir a porta do escritório e falar assim, atenda o servidor, venham. Porque aí vai aparecer um pingadinho que não resolve a sua vida. Aí dá na mesma advogar para servidor ou advogar em outras oportunidades. Mas as oportunidades que eu comento dentro do universo de casos nesse nicho vão favorecer você ter uma receita mensal, porque são causas escaláveis, e você vai ganhar lá um fixo mensal de cada causa, e aí conforme você vai prospectando mais clientes daquela causa, isso vai aumentando o recebimento mensal. E sempre aumentando esse recebimento sem nos tornarmos reféns de clientes, que é uma grande armadilha da profissão. Não tem nada pior do que a gente advogar e não ter tempo para a nossa vida pessoal. Tem nada pior do que isso. E por que isso acontece na advocacia? Porque a gente lida muitas vezes com clientes que não têm noção. Eles nos procuram em finais de semana, ficam mandando mensagens sem fim no WhatsApp. E nós temos que trocar a nossa carteira, substituindo os clientes que não nos agradam, que não têm noção, que pagam mal por clientes servidores. Claro que a gente não vai largar a carteira de imediato, porque isso vai criar uma crise de receita no escritório. Mas a gente vai substituindo devagar, até que a gente advogue só para servidores públicos. E uma outra vantagem, como eu tenho dito, de advogar para servidores públicos, é que o servidor é um cliente potencialmente melhor do que os outros, porque ele tem uma vida estável. O servidor, como tem aquele recebimento fixo mensal, ele consegue se programar para pagar os nossos honorários. Ele não tem tanta pressa para resolver a demanda, né? Porque ele está recebendo, tem lá o cargo estável dele, então ele não pressiona tanto a gente. Ele tem uma tendência maior a fechar os contratos também, porque já que ele tem a vida estável, ele consegue se programar para fazer um pagamento mensal ou no proveito econômico. Então os servidores são clientes melhores. Advogar para servidores é o caminho para a estabilidade financeira na profissão, desde que a gente use essas oportunidades escaláveis que eu vou mapeando aqui nas nossas lives e especialmente no curso completo Advogue para Servidores Públicos. E a gente vai substituindo a carteira, trocando clientes ruins que não nos interessam por clientes servidores que são clientes melhores. Bom, Masa, então para defesa do interesse de um cliente servidor público, como que funciona um recurso administrativo em favor de um cliente
servidor. Então, olha só, essa é uma excelente informação para você começar do zero advogando para servidores. Toda vez que é tomada uma decisão no ambiente de trabalho, na repartição pública onde atua o servidor, e essa decisão é desfavorável ao servidor, é possível questionar essa decisão, impugnar essa decisão, sindicabilizar essa decisão. É possível fazer isso de duas formas distintas. Ou eu vou direto ao judiciário, que é o que normalmente se faz, né? 99,9% das demandas em direito público são resolvidas no Poder Judiciário. Nós, no Brasil, nós somos viciados em Poder Judiciário. É como se tivesse alguma coisa injetada na nossa veia, que nos obrigasse a ir atrás de soluções, sempre batendo na porta do juiz. Há um livro muito conhecido do ministro Luiz Roberto Barroso, que é a judicialização da vida. Isso é uma característica muito peculiar nossa aqui no Brasil. Qualquer coisinha que tenha, eu vou entrar com uma ação, procure os seus direitos, eu vou lá para o meu advogado. E na cabeça do cliente, é sempre uma ação judicial. Sempre. Inclusive porque ele não enxerga outros meios de defender os seus direitos. Nós podemos entrar com ação judicial, e aí eu não preciso te explicar como funciona, porque você sabe, petição inicial numa vara contra a entidade pública. Mas tem também o caminho administrativo. Eu posso questionar essa decisão que desfavorece o servidor público sem ir ao judiciário. Sem ir ao judiciário. E como que eu ataco uma decisão tomada contra o servidor e não vou para o judiciário? Como que eu faço isso? Eu interponho um recurso administrativo. Ah, mas isso não funciona. Opa, funciona. Garantia de que o recurso vai ser deferido, claro que eu não posso dar, obviamente. Você não pode garantir para o seu cliente da mesma forma que o recurso administrativo vai ser conhecido e provido. Isso é uma irresponsabilidade. Você estaria prometendo o resultado para o cliente, violando regra ética da OAB e se sujeitando a um problemaço dentro dos tribunais de ética. Mas a ideia é que a gente tem que tentar a solução administrativa em primeiro lugar. Ô Masa, e quando que eu uso a via judicial? Quando que eu opto pela via administrativa? Então, no Brasil, o uso da via administrativa é facultativo. Facultativo. O que significa dizer que nós atuaremos na via administrativa se nós preferirmos. Portanto, tem duas soluções cuja estratégia de escolha depende da nossa forma de conceber as impugnações contra o Estado. Eu posso ir direto para o judiciário ou posso tentar antes a via administrativa. Então, vamos dar um exemplo. Suponha que apareça no seu escritório, causa muito comum, um servidor que foi prejudicado por uma decisão de aplicação de penas em processo administrativo disciplinar. Você sabe, todo servidor público ele está regido por um estatuto, se ele for servidor estatutário, e também ele é regido pela CLT, se ele for um empregado público seletista. Os servidores comissionados, né, que entram sem concurso, eles se regem também por um estatuto. E toda lei que disciplina um vínculo, ela terá 2 artigos, pelo menos 2, descrevendo deveres e proibições. No Estatuto Federal do Servidor Público, Lei 8.112 de 90, os deveres estão descritos no 116, as proibições no 117. São listas longas, mas basicamente você guarda assim: dever é obrigação de fazer. O que o servidor no exercício da função é obrigado a fazer? O artigo 116 lista os casos mais importantes. Proibição é obrigação de não fazer. Então, obrigação de fazer, deveres do servidor: cumprir a lei, cumprir ordens superiores, não se atrasar, ter assiduidade, tratar os atendidos com urbanidade, uma série lá de cuidar da gestão de materiais dentro da repartição. Isso são obrigações de fazer. E quais são as proibições, as obrigações de não fazer a que todo servidor público se sujeita?
Proibições como manifestação de apreço ou desapreço dentro da repartição pública, não pode haver agressão dentro da repartição pública, não pode ter desrespeito às chefias, não pode ser levado material da repartição pública para casa sem autorização dos hierarcas, né, dos superiores, não se pode aceitar presente no exercício da função pública, é preciso tomar muito cuidado, orientar direitinho o cliente nisso, mesmo que o presente seja de pequeno valor econômico, isso em tese é um ilícito para servidores públicos. Então perceba, obrigações de fazer, deveres. Obrigações de não fazer, proibições. Toda vez que uma infração, uma violação de dever ou de proibição chega ao conhecimento da autoridade superior, ou de ofício, porque ela mesma soube, ou mediante denúncia feita por alguém, essa autoridade superior é obrigada a instaurar um processo administrativo disciplinar. É um processo que não vai para a justiça, o processo administrativo disciplinar, ele tramita no próprio órgão onde atua o servidor. Então vamos supor que eu seja um fiscal de obras do município de São Paulo. Eu fico andando aí pelas ruas para fiscalizar essas porcaria de obra, gente, que nem tem frente na minha casa aqui. Fazendo barulho de madrugada, os malditos começam 6 horas da manhã, ficam gritando o dia inteiro. Aliás, eu transmito todos os conteúdos aqui do escritório da minha casa, gente. Sujeito a esse barulho, talvez até você ouça um barulho de betoneira, de um monte de porcaria. Então eu sou fiscal de obras no município de São Paulo. Se eu sou acusado de, por exemplo, receber propina, violar uma obrigação de não fazer, uma vez tendo ciência dessa infração, o meu chefe, o chefe dos fiscais de obra, ele vai abrir um processo administrativo. Esse processo ele vai tramitar dentro da Secretaria de Obras no município de São Paulo. Por isso que é um processo administrativo, ele não vai para o judiciário. Então a comissão processante que vai emitir um relatório final sobre essa suposta infração, ela é composta por servidores, no meu caso, da Secretaria de Fiscalização de Obras de São Paulo. O chefe vai nomear quem são esses servidores. O processo ele vai acontecer, os atos do processo vão acontecer dentro da Secretaria de Obras. Se eu fosse da Câmara Municipal, tudo aconteceria dentro da Câmara Municipal. Se eu trabalhasse no STF, tudo dentro da estrutura administrativa do STF. Isso é um processo administrativo disciplinar. E como todo processo, o processo administrativo disciplinar ele é uma sequência encadeada de atos. O que é um processo, gente? Quando a gente fala processo é isso. É um encadeamento de decisões que a lei prevê para que se possa tomar uma decisão final. Então, imagina esse caso, voltando ao nosso exemplo aqui. Um servidor chuteia a minha garrafinha aqui de água, gente. Aliás, o que essa garrafa está fazendo aqui no chão? Ê, tio Mazinha. Então, olha, coisas acontecem, gente. Quem sabe faz ao vivo, como diria o outro, que eu não vou dar crédito, porque ele não patrocina aqui o meu programa. Então, o servidor, ele foi submetido a um processo administrativo disciplinar e a chefia e a comissão aplicaram uma pena. Por exemplo, uma pena de suspensão. Só que a pena de suspensão, ela foi aplicada sem abrir contraditório e ampla defesa por nosso cliente. Desgraçadamente, isso ainda é comum. As comissões processantes, as chefias acham que são donas do processo. E aí tratam do processo como uma discussão interna que pode se dar do jeito que a chefia acha que tem que se dar. Quando, na verdade, como todo processo, é a lei que disciplina o passo a passo. Qualquer punição que for aplicada a um servidor tem que ser precedida de um processo que garanta contraditório e ampla defesa. Aí aparece o cliente no nosso escritório dizendo isso: doutor, sofri lá a aplicação de uma pena de suspensão, estou desesperado, mas nem me citaram para eu me defender no processo disciplinar. E aí nós podemos questionar essa suspensão ou indo direto para o judiciário, se a prova for exclusivamente documental da ilegalidade, a gente pode impetrar um mandado de segurança. Se tiver necessidade de outro tipo de prova, a gente entra com uma ação anulatória
da sanção disciplinar. Ou então, a gente tenta antes um recurso administrativo. A gente pega a formalização da pena, porque sempre é preciso reduzir a termo as sanções aplicadas a servidores, sempre haverá um documento dizendo, você fulano de tal está suspenso pelo prazo X em razão da ocorrência da infração tal. E a gente pega essa formalização da pena, o documento, a comunicação dada ao servidor a respeito da aplicação da pena e vamos ver quem assinou. Alguém terá assinado. Não existe ato administrativo válido que seja apócrifo. Como se costuma dizer, que não tenha sido finalizado com a rubrica ou assinatura e a indicação do nome da autoridade competente. Nós podemos interpor um recurso administrativo para tentar reverter essa suspensão, por exemplo, alegando violação de contraditória e ampla defesa, e esse recurso ele vai ter a estrutura de uma apelação. Isso que é interessante, porque ele é bipartido. Ele tem uma peça de interposição e a peça de razões. A interposição, assim como na apelação, ela é dirigida à autoridade recorrida. Na apelação não é assim? Quando a gente vai apelar, a gente interpõe perante o juiz, que deu a decisão recorrida. No recurso administrativo é igual. Eu vou interpor o recurso perante a autoridade que assinou a punição. Essa autoridade vai receber o recurso e aí a minha segunda peça vai ser a de razões, propriamente dita, né? Narrativa dos fatos, fundamentação, pedidos. E por que isso é bom? Porque nós, no processo administrativo, nós não temos o ônus de conhecer a estrutura orgânica da administração pública. Gente, se há uma coisa complicada no nosso país, só uma, né, gente? Tá fácil, tem pouca coisa complicada. Mas se tem uma coisa complicada no nosso país, é a organização interna da administração pública. Hoje, só consegue dominar a organização interna da administração pública quem está lá dentro ocupando o cargo de chefia. Porque o sujeito está lá, no topo da pirâmide hierárquica, ele consegue olhar para baixo e visualizar, por um conhecimento prático, quais são os órgãos, as suas competências, isso muda o tempo todo. Se nós, advogados de servidores, tivéssemos que conhecer a organização interna da administração para acertar o endereçamento do recurso, a gente estaria lascado. Então, o que o legislador muito sabiamente fez? Isso está lá na Lei Federal do Processo Administrativo, Lei 9784 de 99. O legislador federal, ele disse assim, olha, você vai interpor o recurso, apresentar o recurso, entregar o recurso perante a autoridade que praticou a decisão recorrida. Essa autoridade pode reconsiderar, o que já resolve o nosso problema, né? Então a interposição perante a autoridade recorrida, ela cumpre duas funções. Primeiro, nos tirar o ônus de conhecer a estrutura interna da administração e, segundo, permitir uma reconsideração da decisão. Se a autoridade reconsidera, resolvemos o problema. Se ela não reconsidera, ela, a autoridade, vai pegar o recurso e encaminhar para o superior competente segundo a lei para análise do mérito. Entendeu o processo? Então eu interponho o recurso administrativo contra a decisão que desfavoreceu o meu cliente perante a autoridade que assinou a decisão. Eu ponho uma folha de rosto nesse recurso, igual numa apelação, e depois da folha de rosto eu faço uma petição inicial como se fosse judicial mesmo, narrativa dos fatos, item do direito ou fundamentação, conclusão ou pedidos. É assim que a gente recorre administrativamente. Ô Masa, por que recorrer administrativamente se eu posso ir para a justiça? Essa é uma pergunta muito frequente. Ô Masa, qual que é o sentido disso? Se eu posso entrar com mandado de segurança e pedir uma liminar, se eu posso entrar com ação anulatória e conseguir uma tutela antecipada, para que eu vou entrar com recurso administrativo? Porque você não perde nada em entrar com recurso administrativo. Não perde nada. Só tem vantagens. Então, por que entrar com recurso administrativo é algo muito vantajoso? Primeiro porque o processo administrativo inteiro é gratuito.
Então, quando a gente apresenta essa solução para o cliente, ela tem o atrativo de não gerar ônus nenhum. Não tem que depositar custas, 1% do valor da causa, não tem que pagar honorários de sucumbência da fazenda pública. Se a gente perder o recurso, processo administrativo é gratuito, o que não está nada mal, né, gente? Logo de partida. Segundo, processo administrativo está limitado a 3 instâncias recursais. A legislação brasileira de processo administrativo proíbe uma 4ª instância recursal. Então, não existem aquelas inúmeras instâncias do processo judicial que retardam a entrega da providência jurisdicional. No Brasil, você sabe, nós temos muitas e muitas instâncias recursais, então imagine um caso simples, o processo começa numa vara da Fazenda Pública, a gente perde o processo, vai para o TJ, perde no TJ, é possível ir para o STJ, depois é possível questionar no Supremo Tribunal Federal, e embargos de declaração, e agravo do agravo do agravo, isso não acaba nunca. E a solução da controvérsia vai sendo postergada. No processo administrativo, não. Não pode haver uma 4ª instância. Então, em geral, a gente interpõe perante a autoridade de primeiro grau, ali, que está na base da pirâmide hierárquica, ela, se não reconsiderar, entrega para a chefia competente, que depende da pena, vai ser a chefia X ou a chefia Y, primeira instância recursal. Se eu perder esse recurso, eu posso recorrer à autoridade superior a quem deferiu o recurso. Na mesma lógica, interponho o segundo recurso perante a autoridade que deu a decisão desfavorável ao cliente, ela pode reconsiderar, deferindo o recurso, e aí está tudo resolvido, ou encaminhar esse novo recurso para a autoridade superior. Se lá na autoridade, sei lá, por exemplo, já no nível de um secretário de Estado, de um diretor de casa legislativa, se essa segunda instância recursal também deferir o meu recurso, eu tenho direito a mais uma instância ainda, se eu quiser. Se eu quiser. Que aí já vai chegar na autoridade de topo da hierarquia do órgão ou entidade. Possivelmente já será um prefeito, um governador, um presidente da Câmara de Deputados, um presidente da Assembleia Legislativa e assim por diante. E se eu perder o terceiro recurso, aí a lógica de recorrer da segunda para a terceira instância é a mesma. Interponho perante a autoridade que indeferiu o recurso, ela pode reconsiderar, se reconsiderar, está resolvido o meu problema, se ela não reconsiderar, ela encaminha para a autoridade competente da terceira instância. Se eu perder na terceira instância, não há mais o que fazer administrativamente, a não ser que eu mude o pedido ou a causa de pedir. Bom, acontece que em muitos ambientes estruturais da administração nem tem segunda instância recursal, terceira instância recursal, morre na primeira instância recursal. E aí, a decisão ela é proferida mais rapidamente ainda. Claro, a gente não sabe se a gente vai ganhar o recurso administrativo, mas isso faz parte do imponderável do exercício da nossa atividade. Sempre vai ter um delta em que eu não consigo saber o resultado, e nem dá. Você prometeu o resultado para o cliente, além de sofrer uma punição da OAB, você ainda cai em total descrédito, porque o cliente chega na reunião sabendo que ele pode ganhar ou perder. Se a gente promete o resultado, a gente está assinando um atestado de falta de credibilidade. Estou prometendo o impossível. E eu sempre digo isso, as pessoas, elas têm medo de enfrentar o cliente na reunião e deixar de dizer, se o cliente perguntar, que não é certeza que a gente vai ganhar. Não é uma boa estratégia a gente ficar martelando o tempo todo na reunião, mas não é certeza. Mas a gente não tem 100% de chance, não sei o que vai acontecer. Porque aí você está colocando na cabeça do cliente quase que uma afirmação de que vai ter derrota. Não cabe a nós martelar durante a reunião, pode perder, porque o cliente já sabe. Toda pessoa que chega numa reunião dentro do escritório de advocacia para assinar um contrato, ela sabe que ela pode perder a ação. Então, para que ficar batendo nessa tecla? Nós temos que transmitir confiança para o cliente. Então, se o recurso administrativo vai ser deferido ou não, a gente não sabe. A gente tem que fazer o máximo para a defesa do interesse desse nosso cliente.
Então, a gente faz essa tentativa na via administrativa. Então, primeira razão do processo administrativo ser vantajoso sobre a via judicial é que ele é gratuito. Segundo, ele é limitado a 3 instâncias. Terceiro, em qualquer uma das instâncias administrativas que eu ganhar, transito em julgado a decisão. É muito raro que haja reexame necessário na via administrativa. Então, se eu ganhar na primeira instância recursal, está anulada a decisão. Se eu perder na primeira e ganhar na segunda, está anulada a decisão. Se eu perder na segunda, ganhar na terceira, está anulada a decisão também, porque o Estado não pode ir para a justiça discutir uma decisão que ele mesmo tomou na via administrativa. Opa! Hoje tá difícil, gente. Eu tô chutando tudo aqui, acabei de dar uma ajoelhada no meu computador. É uma doideira, gente. Eu sou um tiozão, suquitão, acabei de fazer 46 anos. Eu tenho aqui, ó, uma webcam. Essa webcam aqui eu transmito para o YouTube, Facebook. Quem tiver no YouTube e no Facebook assistindo, dá um alô aí, ó. Eu transmito por essa webcam para o YouTube, para os meus 2 perfis de Facebook, tanto o perfil pessoal quanto a fanpage. Aqui pelo celular, que está na minha frente, eu transmito para o Instagram. Meus queridíssimos do Instagram, aliás, está bombando aqui o Instagram nessa nossa live. Aqui embaixo de mim eu tenho um laptop que eu controlo o retorno da transmissão ao vivo para tudo que não é Instagram. Aqui eu tenho meu roteirinho, porque eu sempre preparo as lives, não falo de improviso, sempre preparo as lives. À minha direita eu tenho o computador, um desktop. Cara, é coisa de louco aqui, né? Então às vezes eu saio chutando todas as coisas aqui, me atrapalho. Por isso que eu olho para baixo várias vezes, gente. Eu tô colando meu roteiro aqui, ó. É tanta coisa para falar que eu tenho que preparar com calma para a gente não desperdiçar o seu tempo aqui. Então, vantagens da via administrativa. O processo é gratuito, limitado a 3 instâncias. A vitória em uma instância torna a decisão administrativamente imutável. Quarta vantagem, se perdemos na via administrativa, ainda podemos recorrer ao judiciário. Então é um cartucho. Não é o meu único cartucho. O cartucho final é ir para o judiciário, mas eu tenho mais um cartucho na agulha que é a via administrativa, que é o recurso perante a própria autoridade que tomou a decisão recorrida. Essa é uma outra vantagem. A quinta vantagem, que a maioria das pessoas não sabe. Quando a gente interpõe um recurso administrativo, a interposição desse recurso suspende os prazos prescricionais para questionamento da decisão na via judicial. Isso é muito importante, isso é o fundamento do processo administrativo. No meu curso completo Advogue para Servidores, eu explico direitinho como que é o funcionamento dessas 2 instâncias. Nas nossas lives aqui, eu tenho um tempo limitado, eu costumo falar meia hora para não te cansar muito. Aliás, hoje já estourei. Estou há quase 40 minutos aqui tagarelando para vocês, só aumenta a audiência, o que eu agradeço demais, mas saiba disso, tá? Eu tenho o curso completo em que eu dou todos esses detalhes e lá eu explico. Entramos com recurso administrativo para o prazo prescricional para a justiça. Por quê? Porque o ordenamento sabiamente criou essa regra. Nós não podemos punir uma pessoa que está exercendo o direito. Eu não posso aplicar uma sanção pelo fato de haver o exercício de um direito. Porque a sanção, ela pressupõe um ilícito. E exercer direito não é um ato ilícito. Exercer direitos é agir conforme a legalidade, dentro dos padrões, dos limites estabelecidos pelo próprio ordenamento. Se eu fizesse o prazo prescricional continuar fluindo, havendo pendência de recurso administrativo, se demorasse, sei lá, mais de 5 anos para decidir o recurso, eu estaria punindo o recorrente com a perda da via judicial. Por isso que ninguém perde prazo na via judicial por ter tentado a solução administrativa. É muito interessante como funciona o processo administrativo, gente, porque se eu ganhar em qualquer uma das instâncias, eu resolvi em definitivo o problema. Se eu perder em todas as instâncias, eu vou lá para o judiciário. Então, numa organização da administração um pouquinho melhor estruturada, nós temos 3 chances antes da via
judicial para resolver o problema do cliente. Aliás, 3 não, são 4 se a gente contar direito, né? Porque quando eu interponho o primeiro recurso, a autoridade recorrida pode reconsiderar, que já é uma chance. Depois eu tenho a primeira instância recursal, é uma segunda chance. Segunda instância recursal, terceira instância recursal. Cara, a gente tem 4 oportunidades anteriormente à ida na justiça. E o interessante é que a via administrativa, ela não se sujeita a essa quantidade enorme de restrições que o novo Código de Processo Civil estabeleceu à fluência de demandas de alta repercussão econômica. Quando eu explico isso no curso completo, quando nós advogamos em grandes causas contra a fazenda pública, é um jogo de xadrez, porque o tempo todo vem lá um incidente de demanda repetitiva, mandando parar tudo, uma decisão do STJ dizendo que ficam sobrestadas as demandas do assunto X até que o STJ se manifeste, o STF dizendo também, para tudo, tá? Até que a nossa decisão aqui do STF saia em definitivo, os processos desse tema, eles não podem ser julgados, eles vão tramitar até a conclusão para a sentença. Essa série de embaraços que o CPC estabeleceu para a fluência regular de um processo, elas não se submetem ou não sujeitam à via administrativa. Então, na via administrativa não tem jogo de xadrez. Começou, uma vez desencadeado o recurso administrativo, ele não vai parar subitamente por cair do céu uma decisão de tribunal, porque o tribunal não sabe o que fazer com a batata quente, senta em cima do assunto por 10, 20, 30 meses, às vezes até mais. Ô Masa, precisa existir previsão legal para a interposição de um recurso administrativo? Não. Não. Processo administrativo não é igual ao processo civil. Processo civil tem um rol taxativo de recursos possíveis. O processo administrativo não tem um rol taxativo. Na verdade, mesmo que a lei não preveja, a gente sempre pode recorrer administrativamente contra uma decisão. Aliás, tem lugares que não tem nem lei de processo administrativo. Então, não só não tem a previsão legal, como não tem a existência da lei do processo administrativo. Mesmo assim, nós podemos interpor essa sequência de recursos que eu comentei aqui. Não existe necessidade, repito, de previsão legal para o recurso na via administrativa. E por que não? Porque a recorribilidade administrativa das decisões do poder público ela é inerente à estrutura hierarquizada da própria administração. Nós temos na administração pública brasileira uma estrutura piramidal, uma organização em que, na base, nós temos uma quantidade maior de focos decisórios, por isso que é uma base, e conforme nós vamos subindo na hierarquia, a quantidade de autoridades superiores vai reduzindo até chegar na cabeça, que é o chefe do Poder Executivo ou o presidente do órgão público. Então, a ideia de uma pirâmide é muito poderosa, porque ela reflete não só a hierarquia dos degraus, como um afunilamento conforme nós vamos ascendendo na análise da estrutura. Então, essa própria organização verticalizada, ela envolve entre os poderes do superior hierárquico, que nós chamamos do hierarca é o nome técnico para superior hierárquico. Entre os poderes que o hierarca tem, se inclui a revisão de atos do subordinado. Todo mundo que é chefe na administração pública pode rever, pode modificar decisões dos subordinados. Tem que abrir processo, tem que observar o rito, mas isso está dentro da posição de superioridade hierárquica. Então, mesmo que a lei não preveja, o superior hierárquico continua com a atribuição de revisão de atos do subordinado. E a gente pode provocar essa revisão mediante a interposição de um recurso. Então, uma informação chave para recurso administrativo. Recorrer administrativamente contra a decisão que desfavorece o servidor, nosso cliente, não exige previsão expressa dessa forma de recurso dentro da legislação específica. Eu posso recorrer mesmo que a lei não preveja. Mas
Mas se não houver previsão legal, eu recorro com fundamento no quê? O que eu vou escrever, Masa? Venha interpor um recurso com fundamento na aula do Masa, com fundamento, sei lá, no vazio, com fundamento no buraco, na lacuna, não. Sabe onde que nós vamos fundamentar? Quando não existe previsão específica de recurso na via administrativa, na legislação local, o nosso fundamento sai de onde? Diretamente do texto constitucional. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição. O artigo 5º, inciso 55, ele consagra as garantias do contraditório e ampla defesa. E se a gente fizer uma leitura atenta do artigo 5º, 55, que é o fundamento do direito de recorrer administrativamente, lá estará dito, é assegurado aos acusados em geral o contraditório, a ampla defesa e todos os recursos a ela ampla defesa inerentes. Então, é assegurado o contraditório, é assegurada a ampla defesa e todos os recursos a ela inerentes, a ela ampla defesa. O que são recursos? Recursos é isso que a gente está vendo. Então, apenas pela garantia constitucional da ampla defesa, artigo 5º, inciso 55, já há a possibilidade de recorrer administrativamente contra decisões que desfavoreçam o nosso cliente, ainda que não tenha previsão legal. Então, isso faz parte da garantia constitucional da ampla defesa. Gente, um recado muito importante. Finalmente estão abertas as matrículas do curso completo da Advocacia Tributária. As matrículas vão até esta sexta-feira, aqui, dia 14 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Essas turmas de advocacia, elas não ficam abertas o ano todo. Eu trabalho com turmas fechadas. E essa turma da Advocacia Tributária, ela fecha as matrículas nesta sexta-feira, aqui às 23 horas e 59 minutos. Quem não entrar, não entra mais. E aí vai ter que esperar a próxima turma, talvez, lá no ano que vem. Então, aproveite para se matricular agora, porque está em vigor um desconto de R$ 1.000 para quem se matricular dentro das primeiras 200 vagas. Eu estou falando ao vivo aqui às 10h54, horário de Brasília, dessa terça-feira, e até quando eu olhei hoje de manhã, ainda havia vagas. As 200 não tinham sido preenchidas, então permanece em vigor o desconto de R$ 1.000. Como que você faz para conhecer melhor esse curso? Como que você faz para aproveitar o desconto de R$ 1.000? Você clica num link que está aqui abaixo da descrição desse vídeo, ou se você me acompanha pelo Instagram, você clica num link que está na minha bio do Instagram. Clica lá, eu vou te remeter para um vídeo meu explicando, 25 minutos explicando tudo do curso completo, como que ele se organiza, qual é a garantia, todos os materiais, os bônus, valores, tudo de que você precisa para perceber se esse curso é para você ou não é. Você encontra nesse vídeo, cujo link está aqui abaixo desse vídeo na minha bio do Instagram. Não perca essa chance, porque daqui a algumas horas, as vagas iniciais estão preenchidas e aí o desconto cai. Aí não tem mais desconto. Não é que você não vai conseguir se matricular depois dessas 200 vagas. Todo mundo que quiser se matricular até sexta-feira à noite vai conseguir. Eu não vou mentir para você, às vezes tem isso aí, né? Vagas limitadas. Não, não tem vagas limitadas. Essa história de vagas limitadas é só marketing, é só merchandising, tá? Para estimular uma escassez. A minha turma não tem vagas limitadas. Até sexta-feira, 23 horas e 59 minutos, você pode se matricular. O que acontece é que as 200 primeiras vagas, aí sim, elas têm essa restrição quantitativa para fins de aplicação do recurso, ou para fins de aplicação do desconto de R$ 1.000. Depois que essas vagas forem preenchidas, o que obviamente vai se dar no dia de hoje, todos os bônus estão mantidos, todos os materiais, todas as aulas. Não tem nada que fique de fora se você não se matricular agora. Só não vai ter o desconto de R$ 1.000. E é um senhor desconto.
Que diferença que faz, né, gente, no orçamento mensal de todos nós um valor como esse. Então não perde a sua chance, porque se fechar essa janela de oportunidade, aí o curso volta para o preço cheio e amanhã você terá se arrependido. Tá bom? Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio do programa Eu Advogando para Servidores, todas as terças e quintas ao vivo, 10 horas e 7 minutos. Muito obrigado. 10 horas da manhã, né? E 7 minutos. Muito obrigado.